bem-vindos a mais um episódio do Hotel Lobby Talks, esse programa que humaniza os profissionais da hotelaria. Hoje, sem o nosso âncora oficial, o Uber Clemente, mas estou muito bem acompanhada pelo meu amigo Márcio Moraes. Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo para tocar com uma entrevista que vai ser fantástico. Nós vamos desvendar uma profissional riquíssima na área de hotelaria e na área de estratégias. Então, antes da gente revelar a nossa convidada, a gente queria agradecer o Grupo R1, que é o nosso parceiro aqui nas transmissões, nesse espaço que a gente realiza as nossas gravações. E, claro, também a Realgems, que também é um dos nossos patrocinadores e apoiadores, que sempre disponibiliza esse presente para os nossos convidados. Você quer apresentar a nossa convidada de hoje? Sim, hoje nós vamos conversar com Ângela Figueiredo. É isso? É isso mesmo. Ângela Figueiredo, a gente já começa... porque como ela é estrategista, a melhor forma de uma apresentação do profissional é perguntar para ela: quando é que começou a hotelaria na tua vida? Na minha vida... Bom, primeiro, que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Como eu disse, né, o frio na barriga sempre. Não importa que cargo eu esteja, o frio é sempre, mas... Como eu comentei com vocês, vamos com o frio na barriga mesmo, né? Que legal estar aqui, Recuar gente. jamais. Mas começou com frio na barriga mesmo. Eu comecei em 89 na hotelaria, onde o curso não era reconhecido de hotelaria na faculdade. E eu lembro que a minha opção foi fazer administração de empresas na FEIESAM, né? Sim, sim. Então, e aí começou em 89. Olha aí, eu pisquei, já estamos em 2026. Com muita paixão ainda. O amor, né? Mas essa busca pela hotelaria foi alguém que cutucou, foi o curso que se apresentou, mas como é que foi esse estalo, né? Assim, olha, eu quero hotelaria. Muito legal sua pergunta, porque me trouxe uma memória incrível. Na verdade, eu comecei como menor no Banco Nacional. E trabalhando no Banco Nacional, tinha uma pessoa que eu fiz muita amizade, a Heloísa. Heloísa era fantástica, né? Assim, o pai já trabalhava na hotelaria, na época do Maxud, era um barman famoso, Luigi, né? Luigi Cassoni. E a Heloísa, ela indicou, falou: Ângela, eu estou indo embora do banco porque eu vou para a hotelaria. Ah, poxa, mas a nossa amizade continuou. Passado um pouco mais de 6 meses por aí, a gente conversando, falou: escuta, você tem tanto perfil de hotelaria, você não quer vir aqui conversar? Tem um gerente geral chileno precisando de uma assistente. Eu falei: assistente é o quê? Secretária? Sim, secretária. Eu falei: meu Deus, ou secretária, como que vai ser, né? Porque secretária, naquela época, você cuida da vida pessoal, Sim, né? Era tudo. Era tudo, era tudo. E eu falei: vou conversar com ele. E fui. Foram 2 horas e meia de entrevista. Ele: doutora, então está contratado, está fechado o nosso contrato, ok? Vai lá e pede demissão. Eu cheguei no banco, fui pedir demissão. E o japonês virou para mim e falou assim: vai trabalhar no hotel? Com uma certa desconfiança, né? Porque naquela época trabalhar em hotel era algo que não era casual, não era como... Não tinha né? uma carreira. Não tinha carreira, era algo... Uma coisa meio transitória, né? E eu falei: vou trabalhar no hotel. Aí ele falou: então a gente vai fazer uma contraproposta. Mas já não era questão de contraproposta. Na entrevista eu me encantei. E aí voltei no chileno, falei: olha, eu recebi uma contraproposta do hotel. Não, doutora. Então como que fica? Você vai, você fica? E eu falei: eu decidi ficar e vamos encarar. E ali eu comecei a carreira. Então eu comecei na carreira, fiquei 10 meses, quase um ano como secretária, para nunca mais ser, né? Então, mas foi bom, aprendi muito. E aí ele foi para assumir uma diretoria de marketing e vendas. E aí ele falou: doutora, a senhora quer ser... Não, assistente só do senhor, muito obrigada, tá ótimo. E daqui eu sigo. Ele falou: o que você quer fazer? E o presidente, na época, chegou, já era o filho do presidente na época, né? Virou e falou assim: mas o que você quer fazer? Eu falei: eu quero passar em todos os setores. Justo. E ele comprou a ideia. Ótimo. E comecei a passar na recepção, que foi algo assim, um aprendizado incrível. Sim. Telefonia. Gente, ser telefonista naquela época era algo que você apertava o botão e PABX. ligava. PABX. PABX, de pega. PABX. E aí passei depois, fui para governança. Esse eu aprendi, hein? Na governança,
como arrumar uma cama. Sim. Eu suava. Por quê? Você pensa que é simples arrumar uma cama? Porque naquela época tinha envelope, porque tinha que ter uma Sim, dobra, que tinha sim. dobra Existe uma diferente, é uma técnica. técnica. E eu falei, gente, eu tô suando aqui. E as baixinhas lá, as camareiras, Fortinhas incrível, lá. incrível, maravilhosas, né? E aí a governanta era uma chilena, Dona Ismênia. E a Dona Ismênia falou, hija, tem que aprender todo. E aprendi ao olhar da limpeza, do fino, da montagem de uma cama, de um apartamento impecável. E isso eu trouxe para a vida. Incrível, porque esse aprendizado da operação me deu uma bagagem incrível. E fazia plantões aos finais de semana. Até que eu peguei uma briga de 2 cozinheiros. Nossa. O chefe de cozinha e um outro ajudante lá, um braço direito dele, e eu separei uma briga de faca, que eu falei, olha, ninguém vai fazer, não, porque eu lhe rasgo, aquela coisa toda, né? Porque eu falo, olha, Altas dá pra fazer... emoções. Dá altas emoções, né? Mas eles respeitam. Então, tinha um respeito muito grande, né? E nesse aprendizado que eu passei por vários setores, inclusive na contabilidade, que aí para mim foi, nossa, o que é uma pessoa de relação? Desculpa te interromper. Desses setores que você passou, qual que você acha que foi o mais desafiador, que você acha que te agregou mais para a gestora que você é hoje? Eventos. Eventos. Então, eventos é algo que, assim, ele mexe com o todo do hotel, né? Você mexe desde a entrada, que na época tinha capitão porteiro, Sim. até o faturamento, a entrega da fatura. Então, Sim. eventos, como ele mexe com todos os PDVs de um hotel, que hoje se fala PDV chique, né? Mas ponto de venda, mas antigamente é passar por todo o processo dentro do hotel, a experiência do hóspede. Então, você acompanhar a experiência do hóspede, desde que ele descia do carro até a entrega da fatura, isso era algo assim que você tinha que fazer a entrega em todas as pontas. Exatamente. Então, você tinha que ter o conhecimento um pouquinho de cada, né? E foi quando eu me descobri. E a coordenadora de eventos estava indo para Foz do Iguaçu. E aí surgiu a oportunidade de assumir eventos no hotel pequeno, no centro da cidade, que é o Bourbon, né? E foi uma grande escola. E ali eu passei praticamente uns 3, 4 anos. Mas a hotelaria, nessa época, ela era muito ligada às profissões de gerência, ligada aos homens. Sim. Era comandado pelos homens. Qual foi o desafio, então, da Angélica mulher, de se posicionar... Oi? Angélica. Não tem problema. Ângela, Só não tem a pinta. Angélica. Mas tem uma nas costas. Mas tudo bem. Ângela mulher, né? Se posicionar frente a um mercado que era bastante machista. Machista. Muito bem, muito bem. Você me lembrou agora, esse chefe chileno, ele falava assim, doutora, ele chamava de doutora. Doutora, se posicione, se coloque, mas quer ganhar, não perca a doçura. Ótimo. E ali eu aprendi uma linha de atuação que eu trouxe para a vida, porque realmente a gente não precisa masculinizar, né? A gente pode ir com essa doçura e trilhando um caminho, sabe, de achar a solução em conjunto e se posicionar, se destacar. Mas o mais engraçado é quando eu trabalhei no hotel para Natal, que eu cheguei lá só tinha homens. Eu era a única mulher. E já cheguei lá já recebendo bullying. Do tipo, olha, você sabe o que é aquilo ali, lá fora? Eu olhava e falava assim, então, é um coqueiro. Nossa, Aí, que você mau imagina, gosto, né? você imagina o Absurdo, bullying que já absurdo. começava ali, né? Mas eu tinha uma apresentação para fazer. E nessa apresentação, todos aplaudiram. Então, assim, para mim, eu me senti, assim, respeitada, lisonjeada, porque você se posiciona quando você traz o seu conhecimento, você traz o que você pode agregar para fazer uma boa entrega, né? Para trabalho em equipe. Então, assim, eu não faço nada sozinha. Hoje eu tenho uma diretoria de vendas, mas, na verdade, eu dou respaldo para a equipe. Eu quero mais é que a equipe, meu histórico de carreira Sim. é formar pessoas e que elas decolhem. Eu tenho o maior orgulho de encontrar pessoas hoje que fez parte da minha equipe durante algum tempo, que sobreviveu. Eu falo que é a gestão, né? Sim. Porque o pessoal fala, a Ângela é dura, a mão pesada. Mas o quanto essas pessoas aprenderam, até aquilo que elas não queriam fazer igual. Sim. E estão num sucesso incrível. Eu tenho o maior orgulho de encontrar numa feira, num evento, e falar, poxa, que carinho que eu tenho. É muito legal. A área de eventos foi a tua primeira liderança? A área de eventos foi a minha primeira liderança. E qual foi a transição para a área Comercial? comercial? Sim. Aí esse diretor que me contratou a primeira vez, que era gerente geral, ele tinha migrado para uma rede
Uhum. E ele falou, você tem interesse? Eu falei, não, agora o interesse é só em vendas. Pois é, eu tenho uma oportunidade aqui. E foi. E lá eu comecei a trilhar esse caminho de vendas, conhecendo o Brasil, viajando pelo hotel, pela rede, né? Principalmente por uma unidade. Eu tive a oportunidade de conhecer grande parte do Brasil, mas era assim, uma semana aqui, uma semana fora, uma semana em São Paulo, uma semana fora, né? E nesse aprendizado você vai agregando muito na sua bagagem, né? Você vê outras culturas, você vê como ou você pode agregar para essas pessoas que pensam que São Paulo é o mundo, tudo bem, Sim. né? Mas a gente tem muito para aprender com eles também, né? Então a gente compartilha. E aí foi um desafio. Quando eu migrei para isso, eu falei: é isso que eu quero, continuar em vendas. E aí foi quando eu migrei de verdade, assumi uma equipe de eventos, uma equipe de vendas, já nesse período. E como que foi despertar esse lado vendedora, né? E como que você conseguiu trazer também todo o seu background de todas essas áreas que você passou durante a sua carreira para esse seu lado vendedora, que você está hoje à frente de uma diretoria? Legal. É assim, foi um desafio porque eu queria ter o encantamento, mas é um encantamento de passar confiança, Uhum. de passar, principalmente pensar na entrega. Olhar nos olhos do cliente e saber que ele vai ter a melhor entrega quando você vai até ele apresentar uma solução, Uhum. né? Então, a solução de que você apresenta não só um produto que tem toda uma equipe por trás que vai garantir a entrega para ele, mas também olho no olho e saber que vai estar junto no momento ali da trajetória dele dentro do hotel, onde ele não vai correr risco. Sim. Por quê? O cliente, eu falo que, por exemplo, vai fechar um evento ou vai contratar um hotel, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro da empresa. Porque esse profissional, que seja supply, seja compliance, seja, né, enfim, esses grandes gestores das empresas que decidem por utilizar um hotel, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? E essa responsabilidade está atrelada a ter bons parceiros, Sim, de com certeza. confiança, né? Sim. Então, essa foi uma das trajetórias assim que me fez se encantar por vendas, né? E eu vejo assim uma percepção, às vezes, de alguns vendedores que não tiveram essa tua trajetória de conhecer a fundo a A área, a operação, né? operação, às vezes vende o que não pode ser entregue. Isso é um perigo. Como é que essa tua passagem para a área operacional trouxe essa percepção? Olha, o que eu posso vender que eles realmente podem entregar com maestria, né? Com certeza. E eu levo isso sempre para minha equipe, viu? Porque é um perigo vendedor, é aquela empolgação naquela De querer hora, fechar, aquela né? questão de fechar, né? Sim, Tá ali atendendo o cliente. Eu não quero falar não para o cliente, não vou perder, sabe? É uma linha tênue entre o medo e a entrega. Uhum. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, o vendedor, ele tem que ter a técnica, ele pode não ter passado pela operação como eu passei, que para mim sim. me dá uma bagagem incrível, né? E uma estrutura para conduzir uma venda com segurança. Mas eu sempre estou junto com a equipe, falo agora, é como isso, há um tempo atrás eu chamei a equipe toda de vendas e falei, vamos conhecer o Beck. Eles ficaram impressionados. Mas, peraí, Angela, com tudo isso, como é que... Então, chefe, mas como é que faz a entrega? Pois é, com maestria. E assim, você imagina que o hotel que eu atuo hoje, ele subiu do TripAdvisor de 20º ano e meio que eu estou lá, porque já passou por várias caminhadas, né? Em 20º para 4º lugar, 5º lugar hoje. Tá navegando entre o 5º e o 6º lugar, né? Uhum. Em São Paulo, gente, no Brasil, olha que orgulho, né? Exatamente. Então, você Altamente imagina. competitivo esse mercado. E não é a gente que está falando, é a entrega, Sim. Exato. é o hóspede. Então, a trajetória dele, a caminhada dele está muito enriquecedora para nós. E pontos altos como gastronomia, a entrega, a olho no olho, às vezes é no simples, tá? Às vezes a gente fica olhando tanto a questão, nossa, qual a experiência, né? Navegar na experiência do hóspede. Gente, se o hóspede tem, desde a entrada dele, na recepção, que está conduzindo tudo certo, que é olho no olho, seu Será fez uma boa viagem, muito bem-vinda, com carinho e com verdade, você já começa a fazer o diferencial por aí. A experiência já começa a ser boa. Com certeza. E chamou a atenção essa tua fala, porque há alguns anos o pessoal de vendas, marketing, até gerências esperava o guia 4 rodas, para ver em que posição eles estavam numa auditoria
feita às cegas, né? Ninguém sabia que é o Hóspede hóspede. oculto, né? Hóspede oculto. E agora você vem para um portal que fala a voz do cliente na hora, Na hora. Online. online. Você não é um profissional avaliando tecnicamente, mas sim aquele que realmente comanda o hotel, que é o hóspede. Como é que foi essa ruptura, né? Como é que você conseguiu sair dessa... Porque era comum a gente, vamos esperar a classificação do guia 4 horas. Nossa, era Aí uma depois, expectativa enorme. aí depois você vê agora, não, agora são as OTAs, agora É na são os hora. portais, é na hora. Como é que foi esse teu processo de transição? Bom, tem uma hora que assim, o guia 4 rodas, inclusive, ficava muito na mão da operação do gerente geral, né? É a questão de a preocupação da entrega. O que a gente vai fazer para encantar? O que a gente pode fazer para o hóspede oculto? Será que a gente não fica sabendo? Eles tentavam até aquela coisa meio FBI, né? Para poder saber quem ia estar lá, para poder descobrir quem ia... E, de repente, a gente, quando começa a olhar para uma linha, tudo mudou muito rápido. A gente se desvencilhou de um guia 4 rodas para o online, assim, rapidamente, Foi né? muito rápido. Isso tem algo positivo do tipo, é a credibilidade. Você imagina, hoje eu trabalho num gigante, que é o Wyndham Ibirapuera. O Wyndham Ibirapuera são 600 apartamentos, né? 600 apartamentos passam em torno de 23 mil pessoas por mês no hotel. Então, a responsabilidade é grande de satisfazer quantas avaliações, né? Que carinho que teve com determinados hóspedes. E não foi muito luxo, não tem... É a questão do atender bem, do olho no olho. Não deixar, por exemplo, a gente tem um grande evento entrando na casa, no hotel. Chegaram antes do meio-dia. E o check-in após as 14, certo? Todos liberados. Para que vai deixar o hóspede esperando? Para fazer questão do tipo, não, check-in às 14 horas, tem que pagar, Ou seja, tem que... regras são regras, mas se puder quebrar... Imagina a felicidade das pessoas que falaram, nossa, então peraí, a gente vai conseguir entrar no apartamento? Então a gente consegue almoçar antes de ir para a sala. É uma reação em cadeia, né? Exato. Entendeu? Então essa é uma linha do tipo assim, para que você vai se apegar no item que de repente você pode conceder? E que vai ser tudo é melhor cobrado? pro hóspede, Claro, né? tudo é cobrado, gente, porque o custo hoje para a hotelaria está alto. Sim. Eu brinco que eu me sinto, às vezes, quando eu vou fazer uma negociação, que nem o Ramon, sabe? Aquele Ramon espanhol, que você vai fatiando, é o OTA, é o canal, é a plataforma, entendeu? Então, você sente só... Mas você tem que pensar o outro lado. É um investimento. Às vezes a gente investe tanto do outro lado, por que você não vai investir no early check-in? Exatamente. Num late check-out? Gasta-se tanto com orçamento de marketing, e a minha preocupação sempre foi, e o hóspede está dentro de casa agora? Eu fiz um esforço enorme para trazer ele para dentro de casa. E ele está em casa e agora parece que o esforço, para alguns, já acabou a conquista. Exato. Mas não, agora que começa a grande conquista. Né? E você falou um item importante que é assim, é um organizador de eventos. Tudo bem, eu satisfiz o cliente dele, que é o nosso também, que é o cliente final, mas ele é um parceiro que vai me trazer X outros eventos. Exato. Na segurança, fala assim, poxa, o hotel lá tem essa flexibilidade. Será que a gente não está muito inflexível? Muito nessa questão de como a gente está agressivo, aí com a questão dos preços, tantas taxas que é a OTA, as operadoras, né? Será que a gente não está olhando tanto para isso e deixando um detalhe que pesa 1 tonelada, que é um early check-in, um late check-out? Sim. Um agrado para o hóspede. Entendeu? O senhor não aceita uma água enquanto o senhor aguarda para fazer o check-in? Brigadeiro, um chocolatinho. Então, assim, porque às vezes o volume é grande no hotel. Sim. Então, vai chegar lá um voo com 120, 130 pessoas. Vum, entendeu? Gera fila? Claro, por mais que a gente faça o check-in antecipado, que a gente investe nisso, você tem. Todo mundo chegando ali vai numa fila, porque mesmo com o check-in antecipado já preenchido, você tem, já num certo mundo, tem uma pessoa que esse é o verdadeiro ESG, inclusive, que eu quero falar, que a gente tem uma pessoa que encanta os hóspedes. Né, que é uma pessoa especial, Sim. que tem uma pontinha do autismo, né, que é um rapaz, um fofo, que vai na fila já para encantar as pessoas, fez boa viagem e dá lá o chocolate, uma água. Então, isso acolhe.
Já começa a acolhida por ali. Quem tava meio que... né, aquela coisa do... Aham, faz meio caras de e mau bocas. humor, né? Exato. Você dá uma quebrada, fala, obrigada. E ele vai puxando verdade. assunto ali, olha, já tá tudo pronto, vai ser rápido, entendeu? Informação é tudo também, né? E pensando na experiência do hóspede, a gente precisa se colocar no lugar desse hóspede. A Ângela, enquanto hóspede de algum hotel, o que que te encanta? Qual que é a coisa que você mais presta atenção quando você está do outro lado do balcão? Primeiro ponto é agilidade. É agilidade num check-in. Uhum. É ser bem acolhida. Se eu cheguei no hotel com antecedência, não me coloca lá no lobby ficar esperando, sabe? Isso, para mim, é encantador. Quando fala, o apartamento está pronto, a senhora pode subir, seja bem-vinda. Chega lá, uma cama gostosa, um apartamento cheiroso. Isso, para mim, cheiro é algo que, para nós mulheres, até Sim, nós somos é mais muito sensorial, detalhistas. né? É sensorial, já começa por aí. Então, uma limpeza impecável, um travesseiro gostoso, isso, para mim, pesa muito. Agora, um item que eu amo na hotelaria chama-se café da manhã. Ah, Eu também. amo café da manhã. É o ponto E é, alto. e é o brasileiro, né? Olha, eu É. brasileiro. É um produto brasileiro. É isso, é isso. Então, assim, o hotel que eu atualmente estou atuando, 60 itens no café da manhã, cara, não tem como... o cliente fica feliz. É E o verdade. item mais comentado lá, rabanada. Adoro. Você fala, como rabanada? Sim. O cliente adora. E não é qualquer hotel que tem rabanada no café não da é, manhã. não é, tem que ser bem feito. E ali, olha, vocês têm que ter essa E você experiência. até me destravou uma memória de infância, que eu lembro quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu fui para Bahia com os meus pais de carro, né? A gente saiu aqui de São Paulo, ficou uns dias viajando, e aí a gente parou numa pousadinha em Ilhéus, e foi a primeira vez que eu comi rabanada na vida, foi no café da manhã daquela pousadinha. Aquilo me marcou Olha, tanto, Ilhéus. porque Pois eu é. adorei rabanada. E aí, eu sempre que a gente ia para algum hotel, eu falava, vai ter rabanada no café da manhã, vai ter rabanada no café da manhã. Já ficou na memória, né? Ficou na memória Então, completamente. Você vai lá no café da manhã, rabanada, a bandeja de rabanada, ela é reposta várias vezes no café da manhã. E estamos falando aqui de dois produtos, uma pousada e um hotel corporativo. Exato. É esse a fórmula do sucesso? Ou seja, tratar o hóspede na sua singularidade, na sua individualidade? Isso. São os atributos, né, que a gente vê que agrega demais na experiência do hóspede, esse detalhe. Então, às vezes, você pode colocar lá tipos de bolo, bolo de fubá cremoso, rabanada, sabe? Café da manhã com omelete e o bacon ao lado. Gente, isso é assim, ó, se você assiste, você vê o quanto é feito de reposição. Sim. Né? Além das verdade. frutas, claro que todo mundo ama frutas. Mas uma das experiências, você comentando, só voltando um pouquinho, eu lembro que uma vez eu cheguei numa pousada em Tiradentes. Tava eu e meu marido, aí de repente, assim, estávamos só nós dois no check-out. A mesa posta, colocaram 2 cadeiras. Você imagina um buffet todo montado, estruturado, 2 cadeiras. Eu falei, mas quem mais? Não, é só para vocês Só pra mesmo. vocês. Eu falei, mas eu nunca vi isso, eu vou, né, vou comer até passar mal. Eu falei, que delícia. E tudo era bom. Tudo era bom. O bolo de fubá, o pão de queijo, sabe? Tudo era bom, né? Então, assim, é uma experiência que você falou agora da memória afetiva, já me remeteu a essa pousada que é um detalhe. Que você sente como se você estivesse na mesa da sua casa. Exatamente. Ali, né? Na minha casa mesmo. É porque nós, a gente Não tem faz tanto tanto, assim. né? É tanta correria, né? Esse aumento da classificação do hotel que você está agora, ele você considera que qual foi a fórmula, né, desse aumento da qualidade, vamos pensar diferente, da percepção do hóspede, porque nós estamos falando de um canal de percepção da melhoria da imagem, e não é só produtividade, não é? É imagem mesmo. Porque o hóspede não quer saber quantos funcionários tem o hotel. O hóspede não quer saber qual é o custo do AIB, ele não quer saber qual é o custo, ele não fragmenta, Não. ele é pura percepção. Então, qual foi o ponto que você considera essencial, que você não viu isso em outros produtos que você já conhece? Cara, assim, ó, eu vi um trabalho em equipe forte. De dar as mãos, a gente tem um grupo, um comitê muito sênior. De dar as mãos, a gente vai entregar. Vamos junto. Então, tem toda uma equipe por trás no detalhe do atender. A entrega.
Atender olho no olho. Então, assim, às vezes você encontra uma pessoa no centro de convenções procurando uma sala, procurando alguma coisa, você atua. É atuação. Então, assim, posso lhe ajudar? Ah, eu estou procurando a sala. Pois não, vou lhe acompanhar. É um detalhe. É um detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença. Senão ele vai ficar rodando ali, ó, perdido, e já vai começar a ficar irritado. Com certeza. Já vai começar a estragar, azedar a experiência dele. Uhum. Mas é uma trajetória, assim, simples, né? Mas, principalmente, a venda. Você tem um entendimento de... Eu falo para a equipe que todo mundo é vendedor. Todos nós somos vendedores. Todos, sem exceção. Você vende na entrega, você vende no detalhe, você vende no atendimento, você vende. Só que assim, sem ter... Que eu brinco com a equipe, né? Quem quer vender demais não vende. Sim. Porque o vendedor, ele começa a ser até chato, no bom É sentido. inconveniente, né? Então Sim. tem que tomar muito cuidado. A venda, ela é sutil. Primeiro a pessoa, cuida da pessoa, olho no olho, a venda vem. A venda acontece. Primeiro porque o primeiro passo você ganhou a confiança, Sim. né? Então, não fugindo muito da sua pergunta, ou já está amarrada, né, um pouco costurada, a realidade é que a entrega, a gente chegou no estágio que está hoje, porque a gente tem, além de uma equipe muito envolvida, engajada, mais o foco de atender o cliente na simplicidade. A Começa na experiência, a simplicidade. valorização da Na experiência. simplicidade, na entrega, entendeu? Às vezes você fica querendo inventar, olha, eu quero fazer o luxo, porque eu quero... Cara, e acaba não entregando. Porque você tem que ter a cultura, isso disseminada dentro de todas da equipe. Você Exatamente. entendeu? Senão fica uma coisa vazia. Eu lembro do primeiro curso que eu fiz na minha vida da área de vendas, não que eu tenha seguido a carreira, minha carreira foi outra, mas a pessoa falava lá, olha, vocês têm que aprender a vender geladeira para esquimó. Eu falei, mas eu ficava ali pensando geladeira, mas o cara não precisa de geladeira. É isso? Você tem que vender o que não precisa. Aí eu falei, mas e agora? Como é que é a venda? A venda ainda se vende geladeira para esquimó ou se estuda o esquimó para vender o que ele precisa? É sobre isso. Você falou agora eu chamei um palestrante para o nosso encontro de vendas, o João Carlos, um cara fantástico. É um diretor, agora ele acabou fazendo uma transição de carreira, né? Mas ele foi diretor América Latina do laboratório GSK. E eu lembro que eu queria muito fechar o evento dele, era uma convenção de alguns milhões, bons milhões, num resort. E aí eu lembro que eu estava negociando com ele diretamente. E no encontro de vendas, ele falou, Ângela, eu nunca vou esquecer a sua venda. Eu falei, então relata para mim, me lembra. Ele falou assim, você e um outro hotel. Quando você veio fazer a negociação e eu abri o jogo com quem que você estava concorrendo, você falou, olha, o hotel é muito bom mesmo. O concorrente também é muito bom. Só pensa, alguns pontos importantes. Aí você começou a citar o transfer, o traslado, o aéreo, né, enfim, a distância do aeroporto. E, enfim, eu coloquei na ponta do lápis e você é uma danada. Você me convenceu. E fechei com você 5 anos seguidos a convenção. Questão de confiança mesmo, que são bons milhões, né? Sim. E ele falou assim, o pior que você nem ficou a mais barata. Aí eu falei assim, bom, eu falei, mas valeu o investimento. Super valeu, porque eu passei segurança, a entrega, o que é eu brincava, né? Que a pessoa que decide um evento de qualquer porte, Sim. ele tem um cheque em branco nas mãos. Não é mais cheque, é Pix, né? Enfim, mas tudo bem. Eu um sou da época do Pix em cheque. branco. Eu sou da época do cheque. Então, eu sempre brinquei que eu falei, cara, a pessoa tem uma responsabilidade muito grande, porque se ela escolher errado, se a comida der errado, se o acolhimento der errado, se o quarto não for cheiroso, gostoso, posso te falar, ele não volta mais. Sim. Então, para mim, era um orgulho ter uma equipe que atuava, sempre atuando comigo, em todo lugar que eu, né, eu sempre tenho uma equipe atuando em conjunto, mas dá um orgulho, dá uma felicidade, Isso é ótimo. porque te enobrece como profissional, te destaca como pessoa primeiro, tá? Profissional consequentemente. Aí, e nesse caso, então, você me chama a atenção para um ponto bem interessante, ou seja, não se vende desvalorizando o concorrente. Se vende se valorizando perante o concorrente. É exatamente isso. É o que eu falo para a minha equipe também.
Cara, a concorrência merece respeito. Com Respeito. certeza. É respeito, respeite. Não subestime. Pelo contrário, não se fala da concorrência. Um pecado o vendedor quando faz isso. Porque ele está destruindo a carreira dele e amanhã ele está no hotel que ele falou mal. É. E aí? Como é que o cliente vai olhar para ele e falar, então, meu amigo, ontem você me recebeu no outro hotel, lá você falou mal desse aqui, você está aqui agora? E agora, Entendeu? como é que fica? Poxa, Porque como é que faz? o mundo gira e o setor é pequeno, né? É pequeno, viu? Muito pequeno, né? Muito pequeno. E eu queria sair um pouco da parte profissional, né? Porque nós aqui, antes da gente entrevistar alguém, a gente dá uma de stalker, né? Vai olhar um pouco a vida da pessoa, dar uma pesquisada. E, bom, eu achei o seu Instagram, Ângela. Eu Ui. não encontrei. Eu achei, Márcio. E uma coisa que eu reparei é que até no seu Instagram, que é normalmente uma rede social um pouco mais pessoal, né? A maioria das pessoas usa mais pessoal, que você também fala muito do seu trabalho ali no Instagram e pouco da sua vida pessoal. Você se considera uma pessoa discreta em relação à sua vida pessoal? Disse tudo. Sou discreta, sim. Bom, sou casada com o Ricardo, tenho uma filha, Jewel, que é maravilhosa, né? Então, e eles postam muito. Eles postam demais. E aí eu deixo para eles, entendeu? Entendi. Eu vou numa atuação profissional, né? Mas, pessoal, eu sou mais low profile mais mesmo. low profile sim, mesmo. Sim, sou. Mas eu vi, só desculpa, Márcio, mas eu vi que você não dispensa uma música eletrônica, gosta de ir para uma balada. Eu sou fã de música eletrônica também, Você adoro. Que legal. Isso tudo começou, na verdade, com o meu marido, né? O Ricardo, ele sempre curtiu música eletrônica, muita energia, né? Eu falo que a música eletrônica, ela pode não ter aquela letra que eu gosto também da MPB, eu não dispenso de jeito nenhum. Mas é que ela dá muita energia. Então, você vê um ambiente que você dá uma descarregada, sabe? E a gente vai para essas baladas eletrônicas, assim, poucas, mas vou, gosto, curto. Tem o meu limite, claro, né? Ele tem mais limite. O limite dele é mais, né? Mais Mas extenso. Mais elástico. Eu já olho, quando eu olho para ele e falo, então, ele já sei. Já sei. Entendeu? Tá na E hora ele de- respeita, isso é legal. Né? Então, Importante. é bem colocado. Você olhou mesmo, Eu viu? dei uma olhada Que eu lá, posto falei, muito ó, pouco, é verdade. Eu falei, olha, a Angela também gosta de uma música Gosta. eletrônica. Eu costumo dizer que é quase um exorcismo que você faz ali. Exorcismo, Né? Que você ótimo. dança e você volta de alma lavada, assim. isso. É incrível. E já puxando esse gancho aí, foi a importância da família para a tua carreira? Isso sim. Bom, filha mineira, eu nasci em Belo Horizonte, meus pais vieram para cá na época que metalúrgico tinha muito sucesso, né? Então, meu pai, Oswaldinho e a Nicinha, com mais 5, somos em 5 filhos. Sempre duro, né? Aquela batalha. Eu fui aquela criança feliz, que brincou na rua, que curtiu e que aproveitou bastante, mas também, assim, a gente não tinha riqueza, luxo, onde a escola do Estado era extremamente respeitada, o hino nacional canto como ninguém, entendeu? Mas quando eu recebi... Aí eu fui jogadora de vôlei durante 8 anos, né? Jura? Eu treinava 8 horas por dia, era puxado e assim... Pensava em seguir uma sempre. carreira de atleta? Nossa, ou então, não? né? Mas com essa altura toda, aí eu percebi que era melhor trabalhar, daí ir pro mercado Mas de trabalho. hoje tem membros da seleção que são menores, levantadores e Então. tudo. Já tem Líberos, espaço. Não, Mas eu me na tua sentia época não tinha. gigante. Me sentia gigante. Eu treinava 8 horas, né? Fazia aqueles saltos enormes, 1,65 m, gente. Imagina, ser ponta. Mas aí eu achava que, né? Mas A foi ponta muito... do dedo, né? A ponta do dedo, a ponta do dedo. Mas foi bom também. Quando meu pai chegou e falou assim, filha, é melhor você se colocar no mercado de trabalho, né? Com 4 irmãos. Dinâmica em grupo, você acredita que eu passei na primeira, né? Já tá Sobrevivente. Você já acostumado, né? começa sendo sobrevivente já em casa. Sim. Né? Exato. Você é sobrevivente, porque tem irmãos que, né? Eu tive um irmão que hoje é um anjo, mas era um capeta, né? Deus, né? Enfim, no bom sentido. Era uma sobrevivência ali. Então, Sim. na dinâmica em grupo, eu já passei na primeira. E comecei a trabalhar. No primeiro salário, eu falei, tô rica. Tô rica! Imagina, uma menina de 16 anos, que na época aceitava uma menor. Sim. Registrada, tudo, né? Banco. Nossa, tô rica, né? E dali fui trilhando a carreira, a vida profissional. Então, assim, quando eu fui para a hotelaria, minha mãe foi uma das pessoas, assim, que deu muita força, muito apoio. Minhas irmãs, meus irmãos, assim, eu não tenho o que falar, sabe? Então, tinha muita força, muito apoio de casa e vendo que
fazer o que gosta, você colhe bons frutos e financeiramente também sempre foi positivo para mim, eu não posso reclamar, né? O pouco, que gastava pouco, o médio, que daí você vai conquistando um outro degrau, aí casei, aí compro o primeiro apartamento, o carro, né? Sempre gostei muito de ter carro, que eu sou da geração que gostava de ter carro, porque essa independência de ir para lá e para Sim. cá, né? Era fantástico. Então, é uma geração muito Era uma legal. meta. Era uma meta. Com 18 anos, eu vou trabalhar para comprar um carro. 18 anos e um mês eu tirei Pois é. minha carta de habilitação. Eu dirigi o Opala do meu pai. Eu achava o máximo. Eu falava assim, cara, e não bati. Então, assim, eu já dirigia antes, porque a gente acampava, né? E meu irmão que ajudava, tipo, vamos treinar então o volante. Mas a discussão era grande, né? Então, mesmo assim, quando eu fui para a direção, eu já sabia dirigir. Então, sempre gostei dessa liberdade do ir e vir, né? Sim. Hoje eu percebo que é uma geração diferente, eu vejo pela minha filha, né? Sim, Não tem tanta preocupação, mas... E essa questão de hoje estar administrando um mega empreendimento. Sim. O fato de ter 600 unidades habitacionais, um volume de demanda, eles acham só 600, mas conta isso no ano, né? Conta quantos no ano como é que fica, né? Pois é. Que tem que fechar com com a maior taxa de ocupação, menor lacuna de apartamentos não vendidos, né? Ao mesmo tempo, isso não te assustou? Como é que foi esse impacto de pegar um mega empreendimento? Eu não sei se na carreira, nessa caminhada, chegou próximo dessas unidades. Não, legal. Bom, eu tive grandes desafios na carreira, tá? Então, sempre peguei grandes hotéis de alto impacto, né, em questão de resultado, de faturamento. E quando eu recebi a proposta do Window Ibirapuera, 656 unidades, né? São 600 no pool. Eu falei, é isso que eu quero pegar. Eu gosto de volume, eu gosto desse desafio, né? Só que no corporativo, nessa proporção, é o primeiro que eu trabalho. Então, abriram várias portinhas, que eu digo, você atua em eventos, você atua em corporativo, você atua com as operadoras, você atua com... E o lazer. Então, não pense que agora o desafio para quem está em São Paulo é despertar o que a gente tem nesse destino, né? Então, para a gente é um desafio, os hotéis de São Paulo corporativo, trazer o paulista ou o hóspede para lazer. Olha, você tem a Paulista, você tem o Parque do Ibirapuera, você tem o Animalia, você tem a Aquário de São Paulo, você tem, enfim, uma infinidade. Fique mais um pouco. Exato, né? Entendeu? Então, mas isso é um desafio que tem o mercado corporativo de São Paulo, a hotelaria de São Paulo, né? A hotelaria corporativa, não só aqui, mas acho que em outros lugares também. Sim. Você precisou expandir a tua equipe? Precisamos, né? A gente tem hoje uma equipe com 4 gerentes de contas, nós temos 5 inside sales e 3 em grupos. Foi 30% de aumento? 30% de aumento? Da por equipe? Aí, 35%. 35%, né? E como é que você conseguiu convencer os investidores? Porque aumento de equipe dá custo, né? Quando você consegue mostrar que é um investimento, né? É um investimento para você ter uma entrega saudável, a entrega que você se compromete. Porque não tem como você fazer isso só entregando para operadoras, para OTAs, né? Você tem que ter o relacionamento. Podem falar qualquer coisa, mas vendas é uma profissão que é questão de, lógico, o vendedor hoje tem que ser mais técnico, tem que saber mais. E eu aprendi muito com os meus gestores. Eu tive um diretor, que vocês até conhecem, o Jefferson Munhoz, durante 6 anos eu atuei com ele. E é um cara que me ensinou muito e acreditou, falou, mas me jogou na fogueira. Sim. Não, vai na fogueira. É a melhor forma de aprender. Cara, não, mas eu não estou Exatamente. preparada. Sabe que parece que você... Não, mas não estou preparada. Vai, né? E ter um empreendimento, um produto com esse volume, facilita na venda, mas na entrega acaba sendo mais desafiador. Quais são os maiores benefícios e os desafios em relação a isso? Olha, o preparo da equipe na entrega tem que ser forte. Tem que estar com a cultura, mas o desafio maior é... Eu acho que eu abracei bem com essa equipe, da gente vender, encarar como desafio. A gente não gosta de pouco. Ali a meta é alta, o desafio é grande, e é isso que brilha os nossos olhos. E no Window Ibirapuera, vocês já adotaram ou estudam adotar um novo modelo de escala, um 5x2, que vários empreendimentos já estão adotando? Praticamente, sim. Você sabe que isso vai ser um impacto para a hotelaria. Sim, com certeza. Considerável.
Acho que a gente está passando um momento muito desafiador com essa proposta. Não sabemos ainda o que vai ser essa conta no final, ainda, né? Porque tentou se unir, tentou fazer por onde, tentar convencer o próprio governo de não ir por essa toada, porque os custos estão altos, né? Os impostos estão altos e você tem que crescer consideravelmente em equipe para você continuar mantendo um padrão de 5x2. Não vai repassar isso para o hóspede, não tem como repassar isso para o cliente, essa tarifa, aumento de tarifa, que não é o que a gente quer. A gente quer ter uma boa entrega, e para ter uma boa entrega, você tem que ter o mínimo garantido. Você tem seu custo fixo, né? Sim. Então, para isso, quando você vai acrescentar o quadro, você tem que crescer o número de pessoas ou você vai impactar na entrega. Aí você reduz, continua com o mesmo número de pessoas, mas aí você vai fazer o quê? Não ter café da manhã? Não arrumar o quarto? Não ter uma entrega? Então, a hotelaria é esse detalhe. E o brasileiro gosta disso. Sim. Né? E o fato de estar trabalhando com um empreendimento de alta demanda, às vezes leva a equipe a ter que, a momentos de estafa mesmo, para chegar. Como é que você consegue equilibrar assim, a equipe? Olha, pessoal, a gente tem que vender, mas tem que cuidar também da nossa vida, da nossa qualidade, para que não venha depois numa estafa absurda, né? E aí isso diminui a produtividade. É isso. Você sabe que hoje você falou um item que o nosso diretor-geral, João Paulo, até comentou com o comitê, falando, olha, a gente tem que pensar na vida também, gente. Porque isso aqui, a gente brinca que é um tsunami, é um gigante. Então, você está envolvido o tempo todo. Você tem atividade, quando você vê, o dia acabou. E vai, aí vem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o sábado também você, né, atende um período aqui e ali, se preocupa na ocupação no final de semana. Então, a gente tem que ter um respiro. Então, é o que a gente pede para todos os gestores, ele falando com a gente, inclusive, eu demando isso para a minha equipe também. Quando você consegue dar um respiro, é a melhor coisa que tem. Às vezes, uma coordenadora minha esses dias falou assim, Ângela, o meu filho está com febre e eu estou pensando como é que eu vou fazer. Eu falei, fica em casa, trabalha de casa. Cara, a minha preocupação é assim, aí, primeiro cuida dele. Dá para fazer alguns e-mails? Não, dá para trabalhar daqui, tá tudo certo e tal. Então, pronto. É isso. E isso e respeito que eu tenho que ter com a equipe também, sabe? Porque quando eu tive essa dificuldade, é o que eu queria ouvir do meu gestor. Exatamente. Fala, olha, fica despreocupada e vamos na entrega. Importante, aí você tem um valor, você acaba se apaixonando pela empresa, né? E pelo seu gestor, para aquele cara que se compromete ainda mais pela entrega, porque ele teve respeito por você. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Então, a gente tem esse compromisso. Aliás, hoje ele lançou esse desafio. Repensem, sabe? Se de repente tem aí um feriado, Ótimo. Se tem uma baixa ocupação, gente, repensem, vai cuidar de vocês um pouco, pega o dia, deixa o seu segundo, entendeu? Que é até importante para o segundo atuar. Exato. Você entendeu? Então, assim, é uma linha de respeito tênue, Ótimo, mas que para a gente pesa uma pensamento. tonelada. Né? Exatamente. É muito legal, muito legal. E você hoje, como uma executiva num cargo de direção, como que você busca inspirar as colaboradoras, né, as colaboradoras mulheres, principalmente, a trilharem também cargos de liderança, né? Como que você busca ser essa inspiração? Não tenho muito uma receita, né? Mas, principalmente, eu devolvo a ação. Então, se chega na minha sala, o tempo todo ela é aberta, né? Então, todo mundo fala, fica quase impossível de falar com você. Por quê? Quando vai na minha frente e pergunta, a gente está com tal caso, assim, 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 eles vão estar ouvindo isso, eles vão dar risada, eu tenho certeza. Eu falo, o que você faria? Aí eles fazem assim, eles recuam na cadeira e falam, Sim. Eu penso que assim, assim, assim. Pode fazer. Pode? Se você vai entregar, se você vai trazer o resultado, faça. Exato. Eu tô com um caso assim, assim, o que você faria? E foi assim que eu aprendi. Uma autorresponsabilidade, né? E você puxa. E a pessoa, primeiro que ele começa a se sentir mais respeitado. Segundo, que ele para pensar. Terceiro, que ele se compromete mais. Porque assim, é ela que decidiu. Exatamente. E assim, a minha equipe já entendeu como é a minha atuação. Não terceiriza. Não terceiriza, vamos, atuação. Protagonismo. Isso é super importante. Então, a equipe já tem como hábito
Quando chegam com alguma coisa, eles vão completos. É muito legal. No início, faltava tudo. Não, porque... Não, mas onde está o processo? Mas o que foi falado? Como foi conduzido? O que foi tratado? Não. Então, vem preparado. No início, até a mão ficar mais pesada, que falar, pô, mas eu fui lá fazer uma pergunta para ela, me volta com 5 e não decidi nada, né? Não. E aí eles começam a entender e aí a gente começa a se dar bem. E a coisa começa a fluir. Então, por exemplo, eu deixei um caso lá, antes de vir para cá, falei, ó, tá na mão de vocês, tá aqui, ó. Conduzimos, qual a sua sugestão? Qual a sua opinião? Mas se a gente for por aqui, se for por ali, um bate-papo de 5 minutos evita 25 trocas de e-mails, Sim. 30 mensagens de WhatsApp, que tá chato, né? Muito volume. Gente, a gente tá muito chato com isso. A quantidade de e-mails, a quantidade de mensagens. Resolvemos, vamos tratar com o cliente? Faz um call com o cliente agora. Chama aí. Não, mas eu mando... Não. Faz um call. Liga para o cliente. Põe em viva voz. Ó, está em viva voz. Estamos fulano, beltrano, ciclano. O que você acha isso, Vamos isso, resolver. isso? Acabou. É. O cliente se sentiu seguro, se sentiu ouvido e apresentamos uma solução. E não é resposta posterior, né? Exato. Aí a gente oficializa. É. Agora, o fato de estar em São Paulo, uma cidade que até então se vendia, como você mesmo falou, o dia da semana. Agora vem a questão, vamos alongar para mais 2 dias. O famoso pleasure. Não somente a sexta, até quinta, mas vamos pegar a sexta, o sábado e domingo. Qual o desafio nesse ponto de mexer nessa cabeça do cliente, né? Dizer assim, olha, São Paulo não é só de segunda a quinta. Fantástico. Eu acho que a gente tem 2 pontos aí. O desafio maior é quando ele vem pela empresa, ele vem de segunda a sexta, ou de segunda a quinta. Então, ele já está programado o aéreo, o hotel de segunda a quinta. Então, teria que ir um passo lá atrás para a gente começar a trabalhar esse famoso pleasure, que é a extensão do corporativo para o lazer no final de semana. Então, nós estamos atuando na outra vertente, que é atuando toda a nossa mídia, o que a gente está divulgando, para trazer o hóspede do interior, a família. Legal. Ou de fora. Então, assim, venha, tem isso interessante, e a gente faz uma tarifa que caiba no bolso. Porque uma coisa é a tarifa paga pela empresa, a outra é quando você está atuando no bolso o CPF, né? Exato. É o CPF que paga. Então, você tem que ter outros atrativos, outro preço, informação. Vem para São Paulo, você tem isso para explorar, aquilo, né? Olha, nós estamos com uma condição especial de sexta a segunda, de sexta a domingo, entendeu? Que é a nossa baixa. Então, assim, a hotelaria em São Paulo ou nas grandes capitais tem esse desafio. Né? Tirando o capital, que é como o Nordeste, o final de semana, nossa, é uma benção, né? Então, se o cara tiver de segunda a quinta, o corporativo, e final de semana, o dele já está garantido, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio. E a gente está fazendo uma campanha muito legal agora com as operadoras. Lançamos uma campanha, inclusive, de atuação mais expressiva, não só nas férias de julho, mas principalmente finais de semana. Então, operadoras, né, com vantagens, com atrativos, com preços diferenciados, que possa divulgar isso para os CPFs. Porque é isso, é o cliente final, né, que paga. Né? O Rio de Janeiro tem a praia. Para o final de semana, para o dia de semana, mas vamos pensar o final de semana. O que São Paulo tem para o final de semana? Poxa, final de semana em São Paulo é que a gente, às vezes, fica enraizado, trabalha tanto e fica em casa, né? Ou vai no shopping só. Não, tem muito mais que isso. Você vê, o Indo Ibirapuera, a gente está a localização é a melhor que eu já trabalhei, tá? É o melhor. É fantástico, mesmo. É fantástico. Eu tô ao lado do shopping. Sim. Então, ele se hospeda lá. Eu quero uma loja, eu quero passear no shopping. Você atravessa, dá 50 passos, está dentro do shopping. Ao lado do aeroporto, 2,5 km, gente, é o aeroporto de Congonhas. Maravilhoso. Parque do Ibirapuera. Poxa, super agradável. Inclusive, tem bons restaurantes lá dentro, né? Dentro do próprio hotel. Mas eu vou no hotel, tem coisas chatas. A gente tem aí, a gente fez um contrato com a Peanuts, né, do Snoopy. Então, nós temos 4 apartamentos tematizados do Snoopy. Tem um espaço kids do Snoopy. Investindo em academia. Então, assim, você consegue acolher e abraçar o hóspede dentro do hotel, mas ele tem mais coisas para explorar em São Paulo. Então, voltando. São Paulo, nós temos Pinacoteca.
Avenida Paulista para a gente é comum, mas quem vem de fora, minhas primas de Minas, vão passear na Paulista? Entendeu? É assim. Olha, mas confesso que eu, mesmo sendo paulistana, adoro fazer esse programa. Ok? Então, é isso. Vamos passear na Paulista? Ou vamos dar uma olhadinha lá, né? Parque do Ibirapuera, você tem o Aquário de São Paulo, você tem o Animale, que está encantando a todos. Então, você tem grandes atrações no final de semana em São Paulo que você consegue agradar muitos, né? Da criança ao adulto. Então, é questão de explorar e ter essa informação. E eu acho que as operadoras também estão investindo bastante nisso, em divulgar, né? E a gente também está divulgando cada vez mais para que a gente possa trazer esse hóspede de lazer que ele se interessa. Então, assim, primeiro que vai dar um descanso para a esposa ou para aquele Exatamente. trabalho no final de semana em casa. Uhum. E você vai hoje, não preciso nem falar muito, né? Mas você vai ao mercado, quanto que você gasta no mercado hoje no final de semana que você quer fazer um jantar para os amigos, ou almoço para a Exato. família? Você gasta bem. Exato. É verdade. Então, se você vai num foco de repente, repensar e fala, vou dedicar para minha família um final de semana no mês, você vai para um hotel com o café da manhã. Ah, porque vai numa pizzaria. Porque São Paulo é famosa com as pizzas, né? Sim. Sim. Tantas coisas, tantos espaços. Acho que a gastronomia é A muito forte aqui, gastronomia, né? delícia, né? Se a pessoa De- fizer fazer um tour só de gastronômico, ele encontra aqui tranquilidade. Exatamente. A Facilmente. minha filha, ela me cansa porque cada hora descobre um café. Ela ama café. Mamãe, abriu um café novo, olha, perto ali, assim, o melhor coração que eu já comi. Assim, então, sabe, tem muita... ponto gastronômico é um ponto forte para nós em São Paulo. E a gente tem que divulgar mais isso. E sem gastar muito também. Às vezes você vai numa pizzaria, tá, uma pizza gostosa. Você tem da famosa, que você vai gastar X. Você tem uma que atende, saborosa. Você vai levar uma boa memória de São Paulo. Fui numa pizzaria tal de São Paulo. Que delícia. E não gastou muito, né? E você, quais são os lugares que você gosta de ir em São Paulo? Ou lugares que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer bem. Tem alguns restaurantes gostosos. É, assim, de pizzaria. Falo o nome aqui? Pode, É, Pode, ó, pode. Se eles quiserem adoro, hein? patrocinar a Então. gente, né? Fazer uma publi, ok, a Não gente é? aceita. Adoro a 1900. Pizzaria 1900 para mim, acho que é uma das melhores muito de São tradicional, Paulo. né? É, tradicional, delícia, né? Então, sobremesa lá, giromilha, que eu amo. Né? Então, minha filha também. Então, a gente gosta, né? Quando você vai falar de um sabor assim, eu quero, tô com vontade de comer um churrasco, né? Então, tem fogo de chão. Tem um outro simples também. Não quero gastar muito. Nossa, minha família mora na Zona Norte. Então, a gente já vai na picanharia do Gaúcho, lá que todo mundo conhece, na Casa Verde, que a gente se diverte, entendeu? Familiar. Uma Sim. delícia, entendeu? Com sabor, aquela carne gostosa, né? Então, eu gosto muito. Tem muito que a gente tem que explorar ainda, mas tem bons cafés. Eu moro em São Caetano. Eu falo que São Caetano é cheio de portinhas, né? E uma das portinhas você tem lá o melhor bolachinha, que é a famosa, né? Que é a dona do doce. Você tem várias portinhas como Seja Feliz, que agora é um doce que imita a fruta. Então, assim, você vai descobrindo esses pontos que você vai se encantando. Você não precisa ficar em casa. Sai um pouco, não gasta muito e você Sim. se diverte. Tem uma experiência gostosa. Exato, é você turistar dentro da própria cidade, Turistar. né? Uma coisa que eu gosto. Eu, como a sua filha, eu também sou uma caçadora de novos lugares em São Paulo. Eu tenho uma planilha de lugares que eu quero ir, Não que eu quero diga. comer. Então, eu entendo ela, eu gosto bastante disso também. Né? E aí as redes sociais já entendem e começam toda hora a te mostrar um lugar novo, e aí você vê como é rica a cidade que a gente mora. Pois é, muito, muito rica, né? E assim, eu acho que dá para agradar a todos, cabendo dentro do bolso, lógico, não fazendo loucura, mas tem muito a ser explorado. Às vezes você não tem dinheiro, cara, uma caminhada no Parque do Ibirapuera você já está feliz, Exatamente. né? É verdade. Agora, o LinkedIn é o teu universo. O LinkedIn mais meu universo, É sim. teu universo. Sim. Você lá, você posta, você curte. É comum a gente ver os parabéns, olha, fantástico. Você sempre está numa pegada de entusiasmar a outra pessoa, né, que está no caminho certo. O que é o LinkedIn para você nesse contexto, já que ele não é o teu cliente final, ele não traz o teu cliente final, mas o que ele faz, o que ele traz de relacionamento para você? Olha, eu não penso muito, às vezes, no relacionamento. Aliás, de verdade, eu não penso. É que eu olho os posts e muito me interessa. Tá vindo muito conteúdo inteligente, muito um conteúdo interessante, principalmente de repensar valores.
né? Vem muita coisa, muito no comercial. Quando começa a ficar numa pegada muito comercial também eu já não curto muito. Mas quando tem conteúdo que vai mexer, fazer com que você repense algumas coisas, abre algumas gavetinhas, esse eu dou valor. Isso eu faço questão de curtir, de republicar, de repostar, entendeu? De comentar. Isso para mim tem muito valor, né? Então eu tô numa onda muito de podcast, né? Então, fazer caminhada pela manhã, ouvindo podcast, até meu marido que me deu essa linha do tipo, tem aqui um podcast, Ângela, olha, Hotel Lobby Talks está na sua lista. Opa! Também. Opa! Então, assim, eu acho que são conteúdos. Não dá tempo, às vezes, de você se dedicar tanto a uma leitura. Então, o podcast ele te traz um conteúdo interessante, sabe? E que faz você repensar algumas. Eu estou numa fase. A gente fala, né? Brinca, né? Que depois dos 50 você começa a repensar algumas coisas. E esses conteúdos vêm até para você, numa toada de preencher alguns pensamentos que você, de repente, poxa, o que eu vou fazer? Como é que vai. Né? Você valoriza coisas da vida. Quais são os temas que você mais gosta de ouvir em podcast? Cara, eu gosto muito da Andrea Vermont, Tá. doutora Beatriz, né? Muito linkada à qualidade de vida, né? Valorizar o simples. Legal. Porque a gente já... E vendas tem muito nisso na veia, né? Vendas é a cola de conquistar, de comprar carro, de trocar, de viajar. E de repente, você vai abrindo algumas gavetinhas do tipo... Eu posso fazer menos, mas também ser tão feliz quanto. Né? Eu posso gastar menos, né? E eu acho que o ser humano vai ter que ter essa procura, né? Economizar, que seja economizar, mas você olhar mais para o simples, com qualidade de vida e com a felicidade. A IA está vindo aí numa pegada muito forte, principalmente mexendo com a parte da comercial e marketing. Como é que você vê esse universo futuro da tua área, né? Com essas tecnologias que estão chegando? Tem que se atualizar. Para mim foi um tapa na cara também. Não vou dizer para você que assim, eu era aquela vendedora tradicional, mas o caminho que estava trilhando me obrigou e ao mesmo tempo falou, vai por esse caminho de aprender mais, ser mais técnica, ir para uma linha de uma toada tecnológica. Eu sou muito mais relacional do que tecnologia, claro. Sim. Né? Mas se o vendedor não incutir isso, aí está fadado a uma linha... obsoleto, né? É obsoleto. E hoje está muito rápido, né? É muito rápido. Então, a gente está percebendo que, assim, tudo mudando, é muita informação, muita tecnologia. Trabalhando no hotel de 600 apartamentos, todas as plataformas se interessam. Todo mundo se interessa, entendeu? Em buscar e apresentar. E tem coisas muito legais, mas tudo custa, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, o aprendizado é grande. Por quê? Num hotel daquele tamanho, não adianta, você não vai ter 1000 profissionais. 100 pessoas em vendas. Então, você tem que atuar junto com as plataformas, com a tecnologia, né? Saber como... Ela tem que agregar, né, para o profissional de vendas. Esse vendedor tem vida longa. Agora, o vendedor que é no tradicional, na pasta só do cafezinho, esquece. Esse está fadado a infelizmente, né? Mas tomara que acorde. Porque não tem como. O convite está aí. Márcio, você quer fazer a pergunta Sim, final? vamos lá. Gente, já passou uma hora. Já passou uma hora, já estamos encerrando aqui. O que você falaria para aquela bancária que ainda não viu a hotelaria, estava sendo cutucada pela amiga? Valeu a pena? Muito. Foi a melhor decisão que eu tomei. Sofri. Porque você sai... Gente, assim, ó, bancário, cômodo, CLT, tudo bonitinho. Com e uma de repente, rotina mais estabilizada, né? Exato. Estabilidade, aquela coisa do tipo, vai trabalha 6 horas no início, eu voltava para casa mais cedo, aquela coisa toda. De repente, assim, ó, sempre gostei. E aí eu percebi que era de mim isso. Sempre gostar do desafio, sabe? De ser desafiada. Ótimo. Então, eu acho que isso faz parte, inclusive, do atletismo. Eu acho que tem a ver também Sim. dos 5 irmãos, dos 4 irmãos, que ninguém é Desafio anjo, diário. né? Ninguém é anjo, vamos combinar, eu também não fui. Eu falei, olha para minha mãe e falei, mãe, como é que você conseguiu? Ela falou, nem me pergunte. O tempo passou, vocês estão criados, e dava para brincar na rua, para gastar energia e tal.
Imagina, com uma filha eu já penso no trabalho, aquela coisa de investir na escola, inglês, nanã, né? E buscar na escola, né? Falei, mãe, como só conseguiu? Porque era mais fácil. A demanda do mundo hoje é outra, né? Não tem Exatamente. jeito. Era mais seguro, né? E só para a gente finalizar, né, a pergunta aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é uma pergunta muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples também. Qual é o sentido da vida para você? Cara, o sentido da vida é ser feliz, né? Eu acho que aquilo que te faz bem, acordar de manhã e falar, poxa, vale a pena ter casado com quem eu casei, ter a filha que eu tenho, ser filha de quem eu sou e trabalhar onde eu trabalho. E tem que se sentir bem, sabe? E a vida tá passando muito rápido com tudo que a gente tem, os afazeres, o tempo todo. Então, e a gente tem que procurar ser feliz, né? Se sentir bem. Então, de uma forma simples, é o que eu É o não sei se equilíbrio, né? é o equilíbrio. É procurar Às vezes esse o equilíbrio. equilíbrio sobe e desce um pouquinho, né? Mas vai se busca, vai se busca. Exato, é isso. É isso. Maravilha, Ângela. Obrigada por Eu que aceitar o nosso convite. agradeço. Você gostou de participar? Adorei. É um Adorei. bate-papo. É aquilo, né? O bate-papo gostoso, isso aqui vai longe, né? E a Vai. gente Com começar a certeza. falar, vai longe. Mas eu gostei muito, obrigada pelo carinho, obrigada a todos, né? Enfim, a todos que fazem parte dessa história. E tem um carinho muito grande pelo que eu faço e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Márcio, Eu que por mais agradeço. uma. Quer encerrar você, então, esse episódio? Vamos agradecer ao Daniel e a Ana Paula, a Ana, né? Isso, que estão aqui no BEC, fazendo todo esse trabalho de mudança de câmera, de colocar a gente no ar. Então, esse é o nosso agradecimento, sempre valorizando o BEC, né? Que é o nosso ponto, é o que levanta, o que eleva a qualidade do serviço, é a entrega. É isso. Agradeço imensamente toda a tua trajetória, porque a hotelaria precisa de mais de você e de mais pessoas aí com esse perfil. Obrigada pelo carinho. Eu Muito que agradeço. emocionante. Então, a gente encerra aqui mais esse episódio. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.